Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Mercúrio em Virgem. Aqui nas nossas lives do meio-dia, meio-dia e 12, né? 12 horas e 12 minutos, porque existem 12 signos e 12 casas astrológicas. E em mais uma edição do nosso programa Mercúrio em Virgem, eu respondo às perguntas, às dúvidas sobre astrologia que vocês me trazem, ou seja, as dúvidas que a minha audiência apresenta são respondidas aqui por mim ao vivo. Então, se vocês têm interesse em participar e ainda não fizeram contato comigo e não têm vergonha de aparecer aqui, aproveitem, né, há vagas abertas para a participação deste programa Mercúrio em Virgem, que é uma consultoria aberta, uma consultoria gratuita, em que o pessoal que está fazendo curso de astrologia comigo ou que está estudando astrologia em alguma forma e quem está interessado no assunto de astrologia pode aproveitar para participar aqui ao vivo. Pode enviar suas perguntas para mim, mas também pode, o que é mais legal, e aí vai ser bom para todos, porque a tua pergunta pode ser a dúvida de todos. Então, a tua participação aqui comigo no Mercúrio em Virgem vai ser muito importante. E além de muito interessante, né? Nós podemos fazer uma consultoria gratuita dentro desse formato. E hoje temos a nossa amiga Simone, que está presente já aqui e vamos chamar. Opa, hoje ela foi rápida. Vamos lá. Então, rufem os tambores, terra chamando Simone para o Mercúrio em Virgem de hoje. Olá! Olá, Simone! Tudo bem? Bem-vinda! Tudo jóia? Obrigada! Tudo! Prazer te ter aqui conosco. Seja bem-vinda ao Mercúrio em Virgem. Muito obrigada! E trazes perguntas interessantes para nós hoje? Sim! Bom, eu anotei aqui, né, para não esquecer. Quando você estava lendo o meu mapa, é bastante informação, né? E eu li com calma de novo, tal, para poder entender melhor, né? E aí teve um momento que você mencionou sobre a casa 12, o Saturno na casa 12. E aí você mencionou que, no momento que você mencionou o Saturno na casa 12, você estava falando de Plutão na casa 3. E você disse que Saturno na casa 12 talvez me provocasse uma postura assim, eu não sei se eu vou conseguir e tal. E aí eu gostaria de saber mais, me pareceu assim algo que, não sei se empecilho é a palavra certa, né? Provavelmente não é, mas me chamou a atenção isso, né? O que seria, o que atrapalharia, qual seria aí o freio? Vamos começar por aí. Esse aí é um tema muito interessante e faz parte, né, dos estudos astrológicos, né, de quem faz o curso comigo, mas aqui a gente tem a oportunidade de responder ao vivo e a cores, e esse é um tema muito importante. As casas astrológicas são uma matéria astrológica muito relevante, ela é muito antiga, esse estudo, mas a leitura que nós conhecemos e utilizamos hoje, ela é moderna, ou seja, ela é adaptada aos nossos tempos. E porque as casas representam áreas da vida. Simone, o som está chegando bem? Está me ouvindo bem? Tá sim. Beleza. A imagem também? Tá. Então, a gente está sempre testando os equipamentos aqui para tentar qualificar. As casas representam áreas da vida que estão representadas no mapa, né, através de 12 setores. E essas casas, elas têm, na verdade, conjuntos de significados. Ou seja, uma casa não é uma coisa fechada, mas é um conjunto amplo, que às vezes pode se desdobrar num leque de possibilidades. Então, a casa 12, que é a última, ela reúne um certo acúmulo de significados diversos que, digamos assim, sobram das anteriores, né? A casa 12, eu gosto de representá-la como uma nebulosa.
Ou melhor, uma neblina. Melhor, né? Porque o que é neblina? É algo que tu não enxerga bem, é algo que tu não tem muito claro o que tem à tua frente, né? E que tu procura viver, procura avançar. Tá entrando mensagem que eu vou tentar ignorar. Coisas da live aqui. Tu procura, nessa neblina, né, te guiar apesar dela. Então, a Casa 12, ela nos fala na prática do quê? Dos nossos medos, nos fala das nossas inseguranças, quando as há, e das nossas dúvidas frente à vida ou frente às questões. Então, por exemplo, tu pode não ter nada na Casa 12. E aí, medos, dúvidas, inseguranças vão ser algo irrelevante, tu nunca pensa sobre isso e tal. Ou tu pode ter algum planeta. Um planeta é um pedacinho da tua personalidade que vai estar sendo apoiado nessa área da vida. Então é interessante porque o Saturno, ele fala, conforme a casa e o signo em que ele estiver, né, ele vai falar da nossa relação com as responsabilidades e com a estrutura da nossa vida, com o trabalho, com a construção da estrutura que a gente tem. E o Saturno, ele também vai falar, já que é da estrutura, das nossas limitações. Então, na casa 12, aí fecha muito bem. Saturno na 12, a parte do Saturno que, se destaca ali são as limitações. Então, isso gera aquela sensação de, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? De os medos e dúvidas irem para o lado de questionar a própria capacidade. Ou demorar muito, dar muita volta até ter certeza de que é capaz, de que pode, ou de que vai dar certo, ou de que vale a pena. Então, nesse movimento, conforme o restante do mapa, isso pode ser uma trava importante. Ou pode ser uma trava eventual. Ou pode ser momentos, né? Quando a tua guarda baixa, quando tu tá meio para baixo, meio down, aí esse aspecto toma força e aí te faz não avançar, né? Ou demorar muito, né? Saturno também é o deus do tempo. Então, a nossa relação com o tempo também pode ser demarcada pela posição dele. E às vezes o Saturno numa casa 12 te faz esperar demais, né? Te faz lentificar processos que poderiam ter outra velocidade, outro fluxo. Então, conforme a casa, cada planeta vai ativar ou desativar, vai incentivar, enfim, cada combinação planeta, casa, signo é única, né? Então, o Saturno na 12, ele, dentro do teu mapa, vai significar um contexto, né, de coisas mais específicas. Mas, no geral, ele predispõe a uma certa cautela, que às vezes pode ser demais, né? Então, daquele negócio de, eu não sei se eu vou agora, vou dar um tempo, eu vou pensar melhor, e aí tu pensa, passa muito tempo, né? Ou duvidar das próprias capacidades, né? Isso é uma coisa bem possível para quem tem Saturno 12. Tudo tem solução, tá? Tudo dá para tratar, né? Mas o primeiro tratamento é tomar consciência e dizer, isso está presente, agora eu posso regular o quanto eu quero que isso faça parte do meu todo, né? Isso é muito interessante. Inclusive, é lógico, é uma relação com o mapa inteiro, né? Agora, Saturno, agora que eu me dei conta, Saturno é Cronos? Nossa, eu não tinha me dado conta disso. Você falou do tempo e agora que eu me dei conta que Saturno é Cronos. Nossa, que interessante. A linguagem auxiliar da mitologia é muito, muito válida para nós entendermos em mais profundidade o significado dos planetas e dos signos. Dentro do trabalho que eu promovo, eu procuro carregar bastante, né, desse conhecimento mitológico. Ele é muito ilustrativo, ele é muito elucidativo, né, na profundidade do significado de cada signo e cada planeta. Deixa eu aproveitar para complementar a resposta com um detalhe. Acho que tu mencionaste o Plutão na 3, né, também. Isso é muito interessante, porque quem tem Saturno na 12 vai, em certos momentos, questionar a sua
a sua capacidade de agir, mas tendo o Plutão na 3, Plutão é a força de vontade, Plutão é o ímpeto de transformar situações, né? De dar tudo, né? De dar todo o seu gás, a sua energia. E isso, se tu tens isso na casa 3, tens uma capacidade mental, de criação, de inventividade, de enxergar soluções e de comunicar, transmitir essas soluções, muito importante. Então aí, essa combinação sugere que esses momentos de dúvidas são depois de importantes avanços, né? Ou seja, tendo ciência de que avanços importantes são possíveis, né? Então nunca é à toa, né? Ou seja, lá no fundo, aquele Plutão na 3 te dá certeza. Eu posso, eu sei o que eu quero, só que de vez em quando me dá dou uma patinada, uma enrolada e eu penso demais. Mas lá no fundo existe a convicção, né, da tua capacidade, em especial no aspecto mental e de transmissão, de comunicação, né? Tu é capaz de entender e tu é capaz de enxergar a solução diante das adversidades, né? É interessante como são atritos, né? No melhor sentido da palavra atrito. É um atrito necessário entre duas forças, Plutão e Saturno, e que nesse atrito aprende-se alguma coisa, se consciente, lógico, mas isso é muito interessante, isso se mostrar no mapa, né? É incrível. E se a gente está atento a isso, a gente sabe exatamente onde está o atrito e onde eu tenho que olhar com atenção, porque se eu perceber aquilo com atenção, eu tiro alguma coisa dali, né? Uma experiência, uma vivência que muda, né? Muda a nossa vida. Muda. Até Legal. antes da próxima pergunta, só um comentário, né? Com o tempo eu estou percebendo o valor que tem de tu, através do mapa, tu ter claro, né, o teu ponto de partida. Porque o mapa ele é o teu ponto de partida para essa vida. Então, por isso que ele não define nada, ele não determina como tu tem que ser ou vai ser. Ele diz, olha, a tua largada foi essa. Agora, tu pode avaliar melhor, conhecendo bem essa largada, até onde eu já avancei. E até onde eu posso, até onde eu quero, mas se tu tem esse referencial no teu ponto de partida, tudo fica mais claro, tudo fica com base, né? Então, o valor de tu ter claro como era o teu ponto de partida no princípio é muito grande, né? Porque senão a gente vive na casa 12, né? Na neblina, né? De eu não sei, né? O que eu faço, para onde eu vou, quem sou eu, né? Pensa o favor que é tu passar uma vida inteira assim, né? Então, se tu descobre esta ou outras ferramentas, né, para tu identificar, mapear a tua vida. Não, eu sei quem eu sou, eu sei como eu estou composto e de onde eu parti. Agora o resto é comigo, né? Fica melhor. Sim, sim, isso é muito bom saber disso. A próxima pergunta agora? À vontade. Tá. Então, a outra pergunta é sobre algo que me chamou muita atenção no mapa e que eu achei muito bonito, eram ideias que eu não conhecia, que é essa ideia do nó do norte, que é o teu caminho, teu destino, teu dharma, e a ideia do Quiron. E eu achei fascinante isso está marcado na nossa vida, marcado registrado no nosso mapa. Achei isso incrível. E eu queria que você falasse um pouco mais assim sobre esses dois pontos, que é o Quiron e o Nó do Norte, e como é que funciona a interação entre eles, né? Eu sei que o mapa é uma interação entre tudo, né? Deve ser um negócio assim, algo para se estudar a vida inteira, em si mesmo, lógico, né? Não só o mapa em si, mas em si mesmo, mas partindo-se do ponto que eu não sei nada, o que você poderia me falar mais sobre esses dois pontos? Esses são símbolos muito belos, né? Além dos pontos cruciais do mapa, que são os planetas são os agentes da personalidade. São os indicadores diretos de pedacinhos de nós, né? Muito objetivos, né?
o aspecto mental, emocional, o aspecto energético, as tendências de ação, né? Muito específicos. Mas, além dos planetas, nós temos os chamados pontos virtuais. Entre os pontos virtuais, talvez o principal, mais conhecido e característico, seja o nó do norte. É muito interessante porque esse nó do norte ele é conhecido desde a antiguidade. E é um mistério porque é um cálculo astronômico bastante complexo, que a gente fica pensando como é que os caras faziam. Eles não tinham nem telescópio, mas eles sabiam o nó do norte dos lugares. É incrível, né? Ou a Lilith, a Lua Negra, é outro ponto virtual impressionante, porque tu calcular um ponto no espaço vazio, né, que é uma sombra entre a Terra e a Lua, e tu calcular aquilo e tu saber onde está, para que lado fica, é notável. O simbolismo do nó do norte, da Lilith e de outros pontos virtuais, a gente até associa com a mitologia e tal, mas tu calcular isso na antiguidade é algo incrível. E só para responder, esse ponto virtual que é o nó do norte, ele é um eixo entre, simbolicamente é o ponto de entrada e saída das almas quando vem a Terra. Então é um símbolo muito bonito, que é simbólico, a gente não sabe se é por ali que entra e que sai, né? Mas é um eixo, né, entre a órbita da Terra e da Lua. Então a gente chama de nodos lunares. E como um deles aponta para o norte ou para o sul, pelo menos uma inclinação geral, a gente chama de nó do norte e nó do sul. O nó do norte seria para onde a gente está indo. Então seria, quando a gente morrer, a gente vai sair por ali. Né? Então é mais ou menos isso. E quando a gente encarnou, né, quando a gente nasceu, a gente veio pelo outro lado. Então tem uma porta de entrada e saída. É simbólico. Mas nesse simbolismo se carrega muito do sentido da vida, segundo a astrologia. O nó do norte, sendo a porta de saída, é o direcionamento da vida. Enquanto a gente estiver aqui na vida, a gente tem um norte. Ou seja, não importa quando que a gente vai sair, mas importa eu saber para onde eu estou indo. Porque tu está indo consciente ou não. Então, se tu fores consciente, a tua caminhada vai ser firme, vai ser clara, vai ser enriquecedora, a tua caminhada vai ser muito mais bem aproveitada. Se tu não souber, tu vai ser meio empurrado, arrastado, levado para lá, sem te dar conta, porque são as tendências, né? Então, a gente conhecendo bem esse norte da vida, a gente caminha firme, claro, consciente, e aprende com a caminhada. Então, o nó do norte, ele está ligado com o conceito oriental que tu citaste, né? Gente culta é outra coisa, né? Tá citando filosofia oriental, né? Tem um conceito, né? Que é o conceito de Dharma, né? E o Dharma é mais ou menos isso. A gente pode traduzir como destino, como dever ou como vocação. Vocação também cabe muito bem para a gente entender sinteticamente o nó do norte. Então, o nó do norte, eu gosto de representá-lo como uma bússola. Tanto que eu tenho um programa, que é o programa Nó do Norte, né? Que procura trazer para a audiência, mostrar como que a astrologia pode servir de bússola, como que ela pode servir de orientação para nós nos encontrarmos melhor na vida, né? Então, esse programa Nó do Norte é por causa disso. E o Nó do Norte, no mapa da gente, é um dos melhores indicadores vocacionais. Então, o que está escrito desde o nascimento, né? Uma indicação. Olha, se tu for por aqui, tu vai ter muito proveito. Se tu for por aqui, tu vai se tu quer. Mas tu vai aprender muitas coisas importantes para a tua alma, para a tua construção do ser humano que tu vieste ser, né? Então, é um indicador. Mas é um indicador que ele tem uma relação com o polo contrário, que é o nó do sul. Então, o nó do sul é por onde que a gente entrou, né, simbolicamente, nos fala do passado. Ou seja, o que será que eu aprontei na última? O que será que eu andei fazendo? O que me faltou? O que me sobrou? O que eu preciso? O que eu trouxe? Não é muita coisa, porque é melhor que não seja, né? Mas não é muita informação. Mas é uma noção indispensável para eu saber de onde veio tudo isso, sabe? Então, o nó do sul é um pouco de onde vim.
o nó do norte é um pouco do para onde vou. E de posse dos dois, tu entende melhor quem sou. Então seria basicamente isso. Nossa, a ideia é linda, porque são as perguntas clássicas do ser humano, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, porque as coisas ficam realmente, se não se tem isso, a gente fica patinando mesmo na vida, né? E se você faz isso com consciência, você não é empurrado pela vida. Há mais poder nas suas mãos para você, enfim, se movimentar dentro da tua própria vida, né? É muito, muito bonito isso tá no mapa. E faltou o Quiron. Faltou o Quiron. Isso, sim. O Quiron, ele não é um ponto virtual, mas ele é um asteroide. Por várias razões astronômicas, se descobriu que esse asteroide que ele tem... Desculpa, ele é um planetóide, na verdade. Ele tem uma órbita excêntrica, então não é uma órbita regular, mas que acompanha matematicamente, né? Tem uma certa harmonia entre as órbitas de Saturno e Urano. Então, no século XX já se conhecia, mas não se tinha claro o papel dele. Se esclareceu esse papel e no século XX ganhou muita importância, até pelo significado do mito, né, do Quiron. O Quiron é o curador ferido. Como assim, né? Ele é o centauro sábio que é ferido de morte, mas ele não pode morrer porque ele é mortal. Então ele fica numa encruzilhada entre sofrer muito sem poder morrer e até querer morrer para poder... Bom, encerrei nessa etapa. Mas ele fica preso. Então ele é um curador, mas que ele não pode se curar. Então, para acabar com o sofrimento dele, os deuses piedosamente transformam ele numa constelação. Então, o simbolismo desse corpo celeste, né, desse asteroide no mapa, é muito forte. Porque todos nós temos algo em nós que é difícil, que é incômodo, que é duro, que, nossa, se eu pensar eu não quero, né? Ou para mim isso é muito complicado. Só que eu sei que se eu passar por cima dessa dor, eu cresço. É uma dor que me leva às estrelas. Ou seja, que me dá muito mais do que me pede. Então, isso é um processo de cura. Ou seja, é alguma ferida. Às vezes o Quiron indica feridas muito dolorosas, né? Traumas. Não, eu não quero isso. Não, isso para mim é muito difícil. Mas se eu tenho coragem de enfrentar a dor, eu chego às estrelas. Então, esse simbolismo do Quiron, né, é uma cura interior que a posição do Quiron nos ajuda a enxergar. Onde que vale a pena eu enfrentar a dor? Para eu chegar às estrelas. Na minha vida, no meu destino, né? Então, o Quiron, acho que tu mencionaste que tu tinhas ele na casa 9, né? Era na 9, isso. Casa 9. Casa 9 é a casa dos nossos altos ideais. É a casa do nosso trabalho interno. É a casa da nossa relação com a espiritualidade, com os valores, com as virtudes. É um trabalho filosófico, por assim dizer. E ter o Quiron na 9, para quem tem outros aspectos que inclinam a filosofia, por exemplo, é uma bênção. Porque na filosofia tem muito dessa descoberta dos nossos pontos obscuros, né? O que é algo sempre doloroso. Agora, o Quiron indica muito potencial, muito combustível para superar, através da filosofia, superar as suas dores, limitações, sombras, né? Então, o Quiron na 9 indica um poder de superação bastante interessante, né? Claro que condicionado a todo o conjunto do mapa, né? Mas ele, por si, indica uma capacidade interessante de superar, de transformar as dores em aprendizados. Uhum. E o que você poderia me dizer sobre a relação do Quiron com o nó do norte? É possível fazer uma relação assim entre os dois?
Porque se Olha, um é o teu próprio destino, né? O Dharma. teu destino, Dharma. E o outro é algo fundamental que se pode. Não é qualquer dor, né? É aquele que você dá. É algo que você é dolorido, mas você dá e cresce com aquilo, me parece, pelo menos, né? Pelo que você falou. Qual é a relação entre esses dois pontos, o Kiron e o Boa. Nod Nord? Vou até te dizer que eu não tinha pensado nisso, uma pergunta criativa. E olha que para chegar a pergunta nova aqui, tem que ser um perguntador muito bom, porque as perguntas se repetem, né? E essa aí eu acho que é bem nova. Sabe o que a gente pode fazer, pensando bem, uma relação do Dharma com o Karma, né? O nó do norte É verdade. ser o Dharma e o Kiron ser o Karma, porque o Karma também faz essa função, né? De nos traz algo que é doloroso, que é incômodo, mas é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é Uhum, para a gente enxergar com mais clareza algo, né? Então o Karma sempre nos conduz às estrelas se a gente deixar. Mas a gente não uhum. deixa, né? A gente reage, rebelde, né? Mas poderíamos fazer essa relação. Um como Dharma, outro como Karma. Né? Faz todo sentido. É. Faz todo sentido. Se a gente entender o karma, como você colocou, né, como uma oportunidade, não uma punição, como é a imagem geral que se tem por aí, né? É a chance de. O karma é quase que é aqui, né? É aqui que tá doendo, então é aqui. Na verdade, a gente tem que olhar, a ideia de que a gente tem que olhar onde mais dói, né? Provavelmente, enfim. Mas é uma bela ideia. Que Tá. entre eles não tem diretamente uma relação, né? Por isso que eu nunca tinha pensado. Assim, agora estou perguntando, digo, bah, mas ilustra bem, né? O Dharma e o Karma. Acho que dá para fazer É, essa relação. Né? é porque assim, partindo do princípio de que tudo está relacionado, mas não necessariamente a gente consegue enxergar, mas eu pensei nisso que são dois pontos tão importantes, tão cruciais, não que o resto não seja, mas esses são muito, muito cruciais, né? E a própria mitologia deles, a explicação que você deu do nó do norte, do Kiron, é fascinante. Então, tem que ter imaginar a relação deles, tem que ter uma relação, né? Hum, Ela é material para muita reflexão ainda, né? Para hum. muita observação. Mas muito, muito bom. A outra questão que eu tinha. Ah, são outros duas outras posições aqui. Então, assim, o Sol em Aquário e o Ascendente em Câncer. Também achei fascinante essa ideia, porque os dois se mostram assim com características não só diferentes, mas às vezes opostas. Uhum. Então, eu queria saber mais sobre a interação deles, né, de Aquário, com o Sol em Aquário e o Ascendente em Câncer. E se existe uma coisa assim de um falar mais alto, depende do resto do mapa, depende das circunstâncias, depende do momento da vida. Porque eu já ouvi, por exemplo, eu não sei se é bobagem, você pode me esclarecer, que conforme a gente vai ficando mais velho, o ascendente fica mais gritante do que o Sol, né, do que o signo solar. É verdade isso? Olha, em parte é. Em parte é. Também, essa é excelente pergunta. Também já, como boa aquariana, tem uma certa originalidade na sua participação. Tem perguntas novas, muito, muito bom. O aquário, ele trabalha a questão da coletividade. Então, ele tem uma tendência natural para olhar para fora. Ou seja, para olhar para o todo, para olhar para o novo, para buscar novos caminhos, novas saídas e buscar se conectar com os demais, com gente nova, com pessoas, né? Com ideias. E o câncer é um signo de intimidade. O câncer ele gosta dos ambientes mais tranquilos, reservados, do ambiente doméstico de preferência, né? Da relação com o alimento, né? Da relação com os momentos íntimos.
e com os pequenos grupos, como, por exemplo, a família. Então, são temáticas muito diferentes. E, numa mesma pessoa, é fascinante, porque tu tens uma tendência aparentemente contraditória, mas que pode se mostrar, com um pouco de boa vontade, uma excelente neutralização, né? Ou seja, uma complementariedade. Então, a pessoa ela vai ter uma noção da importância desses dois focos, né? Ou seja, é importante olhar para fora, mas também é importante cuidar bem do que eu tenho dentro. É importante cuidar das pessoas que estão próximas, mas sem esquecer do bem comum. É importante o zelo com os pequenos detalhes, aquelas manualidades, né? Que normalmente o câncer dota, né? Aquele capricho em fazer bem as pequenas coisinhas. Mas também é importante pensar grande, querer conquistar o mundo, o universo, a vida e não ter limites para as possibilidades. Então, são duas temáticas que podem andar juntas. E, na verdade, é fantástico que andem, né? Numa mesma pessoa. São opostos complementares, digamos assim, né? Um yin yang, não é uma briga. Embora não sejam signos necessariamente opostos, linearmente, mas tem temáticas muito complementares. A questão do ascendente se manifestar ou se consolidar mais com o passar do tempo, ela é válida na seguinte questão. Quando nós nascemos, nós temos um signo se erguendo no horizonte leste, no lugar onde o Sol nasce. Isso é o signo ascendente. Esse signo, ele indica ou ilustra a nossa capacidade de agir. Como que será a nossa ação? Em que termos, né? O meu estilo de agir e de me mostrar ao mundo. Bom, no teu caso, vai ser um estilo canceriano. Beleza. Só que esse ascendente, ele precisa de uns anos para se consolidar, porque essa ação ela vai mudando, ela vai se adaptando às experiências da vida. Então, ela precisa de um ciclo de Saturno. Por quê? Porque Saturno é o deus do tempo e ele rege os ciclos de experiência da vida. Então, depois dos 30, mais ou menos, que é quando se fecha o ciclo de Saturno, o ascendente, ele termina o seu primeiro prazo para se consolidar. E aí, todo mundo fala, né, que depois desse primeiro retorno de Saturno, ao ponto original no teu nascimento, tu tens a força do ascendente muito mais visível. E então, não é bem assim, não é quanto mais velha a gente fica, mais se fala, mas é mais ou menos assim, até os 30 costuma estar se consolidando. Depois, já não tem mais o que consolidar. Então, chega num grau máximo. E a gente, daí para frente, tem um componente mais importante, mais presente da nossa personalidade, representado pelo ascendente. Então, no teu caso, sim, tu deves perceber uma força canceriana com mais clareza a partir dos teus 30 anos. Né? Então, daí para frente, não vai aumentar mais, não vai ficar cada vez mais caranguejo. Não. Mas tem uns que andam por aí com medo de virar jacaré e outros de virar caranguejo. Não vai virar caranguejo. Mas vai ficar os elementos familiares, essa necessidade de estabilidade, essa necessidade de paz, de olhar para dentro, de vida interior, de dar valor para esses aspectos cancerianos da vida. Com certeza, depois dos 30, vão ter atingido tem uma canceriana se manifestando aí, sobre o virar caranguejo. Então, com certeza, depois dos 30, esses elementos eles tu vai percebê-los mais, né? Então, tu vai dar valor a elementos familiares, de paz, de serenidade, que não são os interesses típicos do aquário. O aquário está no mundo, mas o ascendente em câncer vai te fazer refletir sobre a importância de estar em casa, de estar olhando para dentro, de estar em paz. Né? Então,
É mais ou menos isso, o aumento da influência do ascendente, né? Que coisa isso, porque eu venho percebendo coisas, por exemplo, em mim, que realmente antes, que são novidades, assim. E aparentemente não, não são novidades, né? Novidades que eu estou me dando conta agora. Coisas que antes eu jamais gostaria, e de repente você se percebe envelhecendo e mudando, mas é uma mudança que te surpreende. Você fala, nossa, que coisa! Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Eu sempre fui a pessoa da cidade. Eu gosto de um ambiente urbano, eu gosto de, sei lá, sabe essas coisas que tem na cidade, passa na rua um carro rosa piscando luzes, essas maluquices de cidade, assim. Eu Sim. sempre gostei muito disso, de cidade grande ou de uma cidade média. Santos é uma cidade média, né? Mas é muito o agito da cidade, a coisa assim. E de uns tempos para cá eu tenho sentido falta de sossego, de natureza, ficando meio sem paciência com a cidade. Só que não foi uma coisa assim que eu mesma percebi, falei assim, mas o que é isso? Da onde vem isso, né? E é lógico, não é só, são vários fatores que eu posso identificar, mas ainda assim me surpreendeu. E você falando assim dessa transição, digamos, né, dessa força mais do ascendente câncer, faz sentido com esses certos gostos que eu tenho adquirido, que o meu lado aquariano fala, oi, o que que você está fazendo? É muito interessante isso. Esse tempo do ascendente é um assunto que a gente pode observar, é muito prático, né? A gente conversa com todo mundo, os aspectos eles vão se tornando mais perceptíveis. Me dá um segundinho que eu vou ter que botar a tomada aqui. Um minutinho, vai rápido. A gente acha que tá tudo sob controle, tem alguma coisinha aqui. Aí, ufa, Deus, estamos salvos. Salvamos a live. E esse assunto do tempo é muito incrível, porque o ascendente ele não muda, é a gente que muda através do tempo. Então ele é um referencial de um ponto que nos ajuda a vencer o tempo e a vivê-lo de maneira mais consciente. Então esse que é o fantástico, né? Alguns aspectos do teu ascendente tu vai precisar a vida toda para assimilá-los e tudo bem, é assim mesmo. E que bom que tu sempre vai ter em cada fase da vida algo novo. Tu nunca vai cair no tédio ou deu, né? Chega. Não, tu sempre vai ter algo, até o último dia de vida, tu vai ter algo novo que a natureza quer te ensinar, te transmitir, te presentear. Então é fantástico. É muito, muito bom. Eu acho que a tua leitura do mapa foi muito legal, porque a gente não foi rígido, né? O que eu observo do mapa que você me contou é primeiro, como o ser humano é complexo, né? É impressionante. Nós somos realmente únicos. São 7 bilhões de habitantes, absolutamente únicos. Únicos. É incrível. Não tem um igual ao outro. Isso é lindo, né? E nós temos que conviver. Então, assim, me chamou a atenção como o ser humano é complexo e como o mapa astral, ele de maneira nenhuma é rígido. Ele não te coloca uma espada na cabeça e fala, é assim, né? Ele te dá um panorama, mas a gente tem muito movimento dentro dele. Isso é muito interessante. Derruba alguns preconceitos que a gente possa ter em relação à nossa vida ou aqueles autoconhecimentos baratos, assim, eu sou assim, né, do signo tal, e a gente sabe que não é, como você sempre coloca nas tuas explicações,
São várias combinações. É uma alquímica, né? O ser humano é uma alquimia, assim. Um pouquinho disso, um pouquinho de Saturno ali, um pouquinho de Urano ali, na casa tal. E aí o mapa astral é uma receita, e aí que faz aquele ser humano. Isso é uma bela ideia. Acho que tem um irmão teu aí comentando. Sim, meu irmão. Minha mãe, Legal. quando nós éramos novos, fez o mapa astral de todos nós. Esse eu Legal. tenho 3 irmãos. Esse é o número 2. O irmão 2, eu tenho 3. Que legal. Esse é um hábito antigo, Simone, que em algumas culturas, né, isso era inserido nos costumes da sociedade, né? E à medida que o mundo ocidental foi ficando um pouco mais materialista, isso foi se perdendo nos últimos séculos, né? Uhum. Algumas culturas minoritárias, do tipo ciganos, os ciganos nunca perderam isso, né? Alguns povos do Oriente, como na Índia que é muito diverso, mas tem na astrologia védica o costume de é cultural, né? Sempre se calcula o mapa da criança quando nasce, faz parte do costume, né? Para os pais saberem, né, alguma coisa sobre quem está vindo, né? Quem está chegando, né? E é muito legal isso. Eu já sabia que seria um nerdinho quando eu nasci. é, é, é um, Para a educação da criança pode ajudar muito, né? Os pais terem um mapa astral. eu atendo muito mães e filhos, né? Mães e filhos, ou seja, mães que precisam ou procuram conhecer melhor os seus filhotes, né? Então, para mim, é um aprendizado constante também fazer esse tipo de atendimento. Mas, Simone, que Imagina. legal essa reflexão que tu trouxeste, então, porque são signos que normalmente, por não estarem opostos, né? Os signos que não estão opostos não são tão classicamente analisados, né? Então, Aquário e Câncer é Uhum. um exemplo muito, muito bom, muito rico, porque possui essas características que a gente pode dialogar agora. Não sei se teria mais alguma outra? Eu não sei nem que horas são. É, Tá mas tudo essa era bem. minhas principais. Oi? Tá tudo bem com o tempo. Essas eram as minhas principais questões, assim, né? Eu tenho, é que me surgiram dúvidas, questões agora, mas eu não sei se a gente tem tempo também, né? Por isso que eu perguntei do horário. Ah, manda mais uma última aí. Tá, tá, essa é bem aberta, assim, né? Essa questão dos signos, né? São 12 signos, né? São 12 casas, 12 signos. Ela tem muito a ver. A ideia desses signos é a ideia da. Bom, não só os signos, as casas, os signos, mas esses 12 lugares, digamos, né? Me fez lembrar de todos os 12, né? Os 12 trabalhos de Hércules, os 12 cavaleiros do Rei Arthur, da Távola Redonda, tem outros 12, que eu não, os 12 apóstolos, talvez, não sei. Leonardo da Vinci, ele relacionou cada apóstolo na Santa Ceia relacionado com um signo, né? Então, na verdade, é a passagem da alma humana por várias experiências. Dá para ver dessa maneira, né? Olha, vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre isso, porque dentro do meu trabalho, né, que eu procuro, em primeiro lugar, ensinar astrologia para quem quer aprender. Então, para isso, faz parte, né, esclarecer certas ideias que popularmente acabam se distorcendo um pouco, né? Então, aí originam estereótipos ou comentários muito superficiais, né? Então, é normal, faz parte, né? Mas então faz parte desse meu trabalho poder falar sobre isso. É um prazer poder tratar isso. Os 12, o 12 não é um número melhor que outro. É que o 12 ele é uma chave de interpretação de algumas coisas da natureza e do universo. E tem uma razão por que é 12, né? Porque o 3 é o número do céu, 4 é o da terra, por questões que a gente ainda pode conversar numa outra live.
mas que o 3 e o 4 eles se combinam de uma maneira mais simples e pontual através do 7, que é a chave numérica para todos os seres vivos. Então a gente tudo é setenário, né? Por quê? Porque a gente tem uma parte 3 e uma 4, né? Uma personalidade 4 e uma essência trina. E, então, cada um de nós é setenário, tá? Mas e no coletivo? E entre nós? Como é que rola essa interação universal de todos os seres setenários que estão por aí, vivendo ao mesmo tempo? Aí a interação é 12. Por quê? Porque o 12 é o 3 vezes 4. Então aí tu tem a lógica numérica para entender como que a natureza arranjou o espaço para que a gente possa, todo mundo, cada um com seu setzinho, né? Viver junto, interagir dentro do universo de possibilidades que existem. Então, essa razão do 12 ser 12 é o porquê que tem 12 signos. E por isso que dentro do meu trabalho de ensinar astrologia, eu volta e meia tenho que explicar por que não tem 13º signo, não vai ter 13º signo. Não porque antigamente as estrelas estavam aqui, aí passaram milênios, agora elas estão aqui. Logo vai ter uma 13ª. Não, por quê? Porque as constelações, elas são indicadores no céu, como estacas no terreno, que demarcam onde começam e onde terminam regiões no espaço. E as regiões no espaço é que são a causa objetiva dos signos. Então, os signos eles são conjuntos de símbolos que ilustram esses padrões da natureza, essas forças da natureza, que são 12 por uma razão. As constelações são a demarcação objetiva para a gente situar isso no céu. E que nós utilizamos 12 porque o nosso sistema astrológico é simples. Então a gente utiliza 12 regiões do espaço, que são as 12 principais. Porque todo mundo sabe que no céu não tem só 12 constelações. Tem 88. Talvez nem todo mundo saiba do número, certo? Mas tu olha para o céu, tem muito mais, né? Então são 88 regiões do espaço, demarcadas através das estrelas. Então se as estrelas se mexerem, as regiões continuam lá. As estrelas só demarcam onde começa, porque é um pano escuro, né? Como é que tu vai saber onde começa e onde termina? Através das estrelas. Então, se as estacas se moverem, as regiões não mudam. Mas elas só demarcam. Mas o nosso sistema astrológico dos últimos milênios não consegue usar todas. Usa só a faixa principal. Ah, mas por que essa faixa é a principal? Porque é onde nós vemos o Sol transitar. Desde a Terra a gente vê o Sol transitar. Aí ela é a principal, mas tem o resto. Os antigos egípcios usavam todas. Esses antigos egípcios, sempre à frente, sempre nos surpreendendo. Eles usavam todas. Eu não faço ideia como é que era o mapa astral deles, porque eles usavam todas. Só que a gente não consegue. Então a gente usa há milênios, pelo menos faz uns 10 mil anos, segundo Raul Seixas, né? 10 mil anos atrás, a gente usa 12, que é só a faixa principal. E deu. Então, por isso que são 12 signos. E baseados nesses 12 signos, é que a gente, em cada mapa, crava ali a estaca no ascendente e depois conta 12 setores. Porque tem, então, essa lógica no porquê ser 12. É o 3 vezes 4, é a lógica da astrologia atual. O dia que nós voltarmos a ser muito sábios, em algum momento no futuro longínquo, quem sabe a gente reaprenda a ler na natureza todas as constelações, e aí não vão ter só 12 signos. Mas no momento a gente consegue, e olha lá, usar esses 12 aí, que são os principais. E já temos matéria para estudar pro resto da vida. Isso é fascinante, porque com 12 signos, com essa faixa, achei linda a ideia dos 12 serem a faixa que o Sol... qual o termo que você usou? Transita. Transita, isso é muito, muito bonita essa ideia. Imagina, é super complexo com 12. Eu não fazia ideia de que os egípcios usavam todas as constelações. Imagine o nível, o grau de conhecimento, de sabedoria e o nível,
até onde eles podiam estudar sobre uma pessoa, né? Sobre si mesmos. É Aí você inimaginável. é inimaginável. Aí você vê a civilização egípcia, o que a gente conhece dela, né? E realmente faz todo sentido que eles fossem. Eles têm sabedoria por todos os lugares ali, né? Mas eu não sabia isso de que muito antigamente era tão mais complexo. Não sabia mesmo. É outro assunto que um dia a gente vai ter que fazer uma live só para isso, porque é fascinante, né? Tudo indica que a história não é linear, e nunca foi, né? E sim, ela vai avançando por ciclos, que seriam explicados melhor por uma espiral do que por uma linha. Então, na antiguidade, nós temos sim ciclos que alcançaram uma visão mais profunda, mais ampla sobre muitos conhecimentos. Então, não é linear, né? Então, em alguns momentos áureos da antiguidade, nós encontramos alguns conhecimentos muito mais avançados. Não precisamos ficar tristes por causa disso. Não, Porque, é bom porque dá uma experiência de só sei que nada sei, né? E há muito que descobrir, há muita coisa que a gente não sabe, né? Sobre si mesmo, sobre a própria humanidade. Isso é fascinante. Mas Tá? muito obrigado por ter trazido essa última pergunta, porque me deu chance de explicar algo que às vezes falta oportunidade, que dá muito gosto de explicar, né? Porque muita gente não sabe, né? De onde vem signo, constelação, por que são 12 e o 13º, né? É muito bom poder explicar, porque parte do meu trabalho é poder ajudar a esclarecer esses assuntos, né? Sim, lógico. É muito importante mesmo esclarecer. Que legal. Muito bom. Bom, então eu acho que era isso. Simone, muito obrigado. Foi excelente o papo, excelente as perguntas, né? Eu vejo que as pessoas que têm estudo, que têm interesse, que são investigativas, elas costumam, né, se interessar por vir ter esse diálogo e trazer suas perguntas, porque sabem que a sua questão, a sua dúvida pode ser de outros, né? Então eu te agradeço muito pela presença e pela disposição, porque com certeza inspirou e ajudou outros, né, com esses assuntos que a gente pode conversar, né? Eu que agradeço, Rafael, a tuas. Olha, dava para ficar o dia inteiro conversando. O dia inteiro é pouco, né? Mas, nossa, tem muito o que conhecer sobre isso. Eu gostei muito da sua leitura do meu mapa, como eu te disse antes, né? Bem aberta no bom sentido, né? Uma leitura aberta no sentido de mostrar que nem a gente tinha falado, não existe um ponto negativo e pontos positivos. Isso é muito simplório, né? Existe uma série de forças se conversando e que se a gente as conhece, a gente tira o melhor delas. É isso, não existe negativo, né? Não existe são forças mesmo, potencialidades que cada ser humano tem, que se ele souber aproveitar, se ele souber se conhecer, ele vai conseguir viver o melhor dele. Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que viver o melhor de nós, né? Então, muito obrigada, Rafael, foi muito bom. Agradeço a live, agradeço você ter respondido essas perguntas, agradeço pela leitura maravilhosa que você fez do meu mapa. Muito obrigado, Simone. Eu acho até que tem vários amigos teus aí presentes. Tem uns nomes novos aí. Fica o convite aí para quem quiser conhecer, né, o trabalho, poder acompanhar aqui no Insta, em especial, e nas outras redes que vamos ter. E se quem tiver curiosidade em aprender astrologia, fale comigo que esse aí é o meu nó do norte, é o meu Dharma, né? E tem se revelado algo cada vez mais gratificante, poder ajudar as pessoas a conhecerem essa linguagem e tirarem um bom proveito, uma boa utilização para suas vidas desse conhecimento astrológico, que não é nosso, né? É da natureza e
e há tantos séculos e milênios vem servindo o ser humano, né? Então, se alguém quiser, assim como a Simone, participar aqui ao vivo, conversando comigo no programa Mercúrio em Virgem, agora nós temos um caminho bem objetivo. Qualquer um de vocês pode ir ali na minha bio, né, do Insta, que tem um link. Ali no link da bio, tem uma das opções o questionário, o formulário para participar do Mercúrio em Virgem. Então, vocês só vão ali que a gente se encontra. É só preencher para poder participar do nosso programa. E aí, isso é uma consultoria, ao vivo, né? Então, aproveitem que essa conversa fluida, bem-humorada, né? Pode ajudar a esclarecer outros, né? Então, venha participar que vai... E aproveite para tirar todas as suas dúvidas, que eu tô aí para isso. No que estiver ao meu alcance, né? Muito bom. Muito obrigada, Rafael. Querida, muito Até a obrigado. próxima. A ti também. Nos encontramos aí nos próximos encontros internéticos. E conta comigo aí para qualquer outra dúvida que surgir. Estou às ordens. Tá bom? Legal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tuane. Tchau, pessoal. Obrigado e segunda-feira tem mais. Tchau. Até mais.